Eu me formei na UNB em 2019. Acho que é melhor eu começar um pouquinho lá atrás, já que a gente está falando de intercâmbio, né? Em 2012, e eu queria deixar claro que se vocês quiserem, podem fazer as perguntas pelo chat, ou podem abrir o microfone e me interromper, não tem problema. Eu quero que isso seja mais uma conversa do que uma apresentação. Então, por favor, me interrompam, façam suas perguntas, e eu vou tentando responder conforme a gente vai passando pelas fases aqui pela apresentação. Em 2012, eu entrei na UNB, no segundo de 2012, eu tinha 16 anos e meio, eu era bem novinha. E daí era a época que o Ciência Sem Fronteiras estava bombando, assim, todo mundo, né? O Ciência Sem Fronteiras tinha acabado de... Tava bem popular, todo mundo estava indo, vários cursos, menos o pessoal da enfermagem. Porque cada edital eles abriram com alguns focos e depois, mais para o final já do programa, eles abriram para enfermagem também. Em 2013, no final de 2013, eu comecei a me preparar para o intercâmbio, para o Ciência e Fronteiras. Então, no final de 2013, eu olhei o edital que eu poderia participar, que foi o edital 156. Tem até aqui uma fotinha. Não reparem, todas essas fotos eu tô super careca, porque eu fui para lá, tipo, na zero, basicamente. Então, eles abriram o edital 156 e eles tinham a possibilidade de quem não tinha inglês ou prova de proficiência em línguas fazer pelo Idiomas Sem Fronteiras, que também é um projeto do Ministério da Educação, fazer o TOEFL pela universidade, de graça, né? Então eu fui e fiz o TOEFL, só que para isso eu tinha duas opções: ou eu ia para a China ou eu ia para os Estados Unidos. Como eu achei, né, eu não falava inglês muito bem, achei meio complicado, eu preferi ir para os Estados Unidos do que ir para a China, que era tipo assim, eu não só ia ter que aprender a falar inglês, como eu teria que aprender a falar chinês, e questão de comida e alimentação ia ser muito complicado. Eu decidi me inscrever para o edital dos Estados Unidos. Então, no comecinho de 2014, em fevereiro, na verdade, eu comecei a fazer as applications e fazer os documentos que precisariam. E eles tinham até maio de 2014 para nos dar a resposta. E eles não deram resposta para ninguém. Então eu já tinha desistido de ir, já estava certa que eu não ia continuar tentando só. E em julho, dia 2 de julho, se eu não me engano, de 2014, eles me responderam e positivamente, dizendo que eu tinha sido admitida, né, que eu tinha sido aceita pelo programa e que eu iria para uma universidade, que é a University of Southern Indiana, que fica no estado de Indiana, nos Estados Unidos, numa cidade bem pequenininha, assim, e que eu deveria embarcar, lembrando, eles me deram a resposta dia 2 de julho, que eu deveria embarcar no dia, teria que estar na universidade dia 18 de agosto. Então, eu tive menos de um mês, assim, um mês e pouquinho, para me preparar com toda a documentação, né? Passaporte, visto, né? Me pedir cancelamento, pedir o cancelamento da matrícula da UNB, para não me inscrever no semestre seguinte, etc. Então, em agosto de 2014, eu embarquei para os Estados Unidos para fazer o meu intercâmbio de 3 semestres, onde eu fiz um semestre de inglês, que é o programa intensivo de inglês, e outros 2 semestres de aulas da universidade mesmo. Como eu passei com a nota do TOEFL, eu falei para vocês, né? Eu não tinha um inglês muito bom, passei com uma nota básica mínima que só me colocava para dentro do programa. E daí eles davam esses 6 meses para você estudar inglês. Chegando lá, eu conheci toda essa gangue de brasileiros aqui. Eles eram das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares. Por incrível que pareça, tinha muita gente da engenharia, na verdade, e tinha várias pessoas de São João del Rei, Minas, tipo, que vieram todos da mesma universidade, que era muito interessante, mas tinha gente de tudo quanto é canto. E que eles mandavam em grupos, né? O meu grupo, eu fui a única pessoa, a única brasileira, né, a chegar nessa universidade. Mas a gente já foi 30 brasileiros
Sem Fronteiras nessa universidade. Então, eu passei, eu acho que aqui. Essa aqui foi o primeiro dia, assim, que a gente se encontrava com os alunos, todos os alunos internacionais, o que é uma vantagem uma coisa muito interessante para mim. E eu estava muito feliz, né, porque a universidade que eu estudava, ela ainda é, né, uma das referências em enfermagem no país, assim. Ela está entre uma das melhores no estado e entra numa das melhores do país. Então, eu fiz um semestre de inglês, 2 semestres de universidade, e depois voltei pro Brasil para terminar o meu... Em 2016, eu voltei para o Brasil para terminar a minha faculdade, e como eu comecei uma pesquisa no verão de 2015, no meio do semestre, em maio de 2015, eu comecei uma pesquisa nessa universidade com um dos professores lá, e que ele é chefe do departamento do mestrado, a gente manteve contato e etc. E em 2019, logo depois que me formei, eu fui aprovada no mestrado na universidade, na mesma universidade, na University of Southern Indiana, e eu faço hoje, estou terminando o mestrado em Health Administration, né, em Administração em Saúde, pela mesma universidade, que foi um contrato que eu fiz, né, na verdade, esse networking que eu fiz durante o tempo de intercâmbio, me permitiu voltar para o mestrado com bolsa integral, porque da primeira vez que eu fui, como eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras, eu tive todas as despesas pagas pelo governo brasileiro, e agora, da segunda vez que eu fui, em 2019, a universidade me dava eu não pagava a universidade, não pagava ganhava um salário, né, um salário básico, e algumas das outras despesas, os meus pais, por exemplo, me ajudavam, né, questão de aluguel, por exemplo, mas tudo custeado por mim, assim, né, não tinha nenhum outro auxílio. E daí eu tô agora terminando esse mestrado. Então, tive tanto a experiência do intercâmbio mesmo, de ir voltar, estudar na universidade por um breve período de tempo e depois voltar para o Brasil, como fazer uma formação, ter uma formação completa pela universidade, agora no mestrado. Então, assim, todo mundo pergunta, né? Tipo, o que eu preciso? Como que eu preciso o que eu preciso para ir para a universidade, para uma universidade fora? Lembrando que, assim, hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o Ciência Sem Fronteiras, né? O Ciência Sem Fronteiras é um programa que ele existe, mas ele não existe nos mesmos moldes da graduação. Mas não é motivo para vocês ficarem acharem que vocês nunca vão conseguir fazer um intercâmbio, entendeu? Existem alguns editais, eu vou passar alguns sites para vocês, de alguns lugares, pela UNB mesmo, que você consegue os programas de mobilidade acadêmica, pelo INTE, né, que é o Departamento de Relações Exteriores da UNB. Basicamente, assim, o que você precisa, né, para você ter ser aceito, para você poder participar de um intercâmbio, né? Então, para você participar, você precisa ter entre 20% e 90% do curso, e lembrando que é durante o tempo que você vai estar lá. Então, por exemplo, você pode começar no primeiro, o que daria aí 20% e 90% entre o segundo e o nono semestre da faculdade. Mas nada impede que você comece a fazer e procurar as coisas um pouco antes, entendeu? Pode começar no primeiro semestre da faculdade mesmo, que você vai ter você consegue estar preparado, pelo menos, para os editais. Os editais geralmente saem semestralmente, então nunca tá tarde para você se preparar. E mesmo que você se prepare para um e não passe nesse, às vezes você vai aprender coisas e vai conseguir se preparar melhor para o próximo, entendeu? Uma coisa muito importante para vocês vocês terem as certificações de línguas. Hoje em dia, infelizmente,
é possível que você faça um intercâmbio ou um curso de curta duração em uma universidade fora do país para estudar inglês, mas geralmente isso vai ser para particular, então você vai ter que arcar com seus próprios custos. Os intercâmbios de mobilidade, geralmente você vai precisar de uma certificação. Então, se você estuda inglês, TOEFL, IELTS, o MLA, são alguns das certificações que você, né, FCE, Bullets, etc., são algumas das certificações que você precisa se preparar, né? Francês é o Delphi e em espanhol o DELI, mas existem alguns outros países que você pode se preparar e algumas outras certificações que você pode se preparar também. Então, tudo vai depender de qual é tanto a sua área, né, a sua intenção aí, né, de qual país que você gostaria de ir e o que você está disposto a estudar e etc, né? Alguém tem alguma pergunta? Tá. O importante é sempre vocês focarem esse IRA que eu coloquei aqui. Eu acho que todo mundo sabe que é IRA, né? O IRA é a nota que a gente tem durante a graduação. Então, a gente começa com 5 e conforme a gente vai tirando MMs e MSs aí, que são notas mais baixas no nas nossas menções, né? Essa nota vai caindo. Então, o aluno que só tira SS, né, que é a nota máxima, ele vai manter os 5 aí para o resto da vida. O aluno que tem alguns MMs, que é normal, todo mundo isso vai acontecer, um MM, um MS vai reprovar uma matéria ou outra, alguma coisa do tipo, essas notas vão caindo. Então, é importante você ter um IRA de 3 a 3,5. Por quê? Porque é uma nota, assim, um pouco acima da média, né, do mínimo aí. Você tem que ter disponibilidade de arcar com os custos, sejam eles totais ou parciais, né? Por exemplo, o Ciência Sem Fronteira pagava por tudo. Já alguns outros programas de mobilidade acadêmica não tem essa. Você tem que pagar ou pela passagem, visto e etc. E sempre, sempre você vai ter que ter algum custo que você vai ter que arcar, assim, em algum momento. Por exemplo, o Ciência Sem Fronteiras ele pagava por tudo, mas eu tinha que pagar pelo visto e pelo passaporte antes de receber a bolsa. Então, eu tinha que ter essa reserva de dinheiro, que hoje em dia não é barato, né? O visto tá aí 500, o passaporte tá R$ 500 ou 200 e poucos reais, alguma coisa do tipo, e o visto tá US$ 160, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Então, você tem que ter essa reserva financeira aí para arcar com alguns custos. E o mais importante que eu acho é a questão da sua flexibilidade e da disposição que você tem que ter. O que aconteceu comigo, por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteira é um programa excelente, só que ele não foi muito bem desenhado, vamos dizer assim. Então, eu passei 3 semestres estudando numa universidade fora do país, pegando um mínimo de 18 créditos. Eu peguei 18 créditos, 15 créditos, na verdade, porque esse era as regras da universidade, e eu consegui aproveitar. Então, eu peguei 30 créditos só de matérias da faculdade e eu aproveitei 2 créditos quando eu voltei. Então, que era uma matéria optativa, por sinal. Então, quando eu voltei, eu não consegui. Primeiro que eu caí de turma, né? Eu caí 3 turmas, e eu não aproveitei essas disciplinas para nada, para a minha formação do currículo, né? Fora tudo que eu aprendi, tudo que eu pude trazer para a minha formação, né? O crescimento emocional mesmo, o crescimento, a maturidade que eu tive durante esse período, a maturidade profissional e etc., que eu ganhei, mas no currículo por si só, eu não ganhei nada, né? Então, assim, eu acabei atrasando a minha formação em 3 semestres. Eu digo que eu investi na minha formação, mas existem algumas pessoas que podem pensar diferente. Então, se você tem, né, o objetivo de se formar rápido, é importante que você e tem vontade de fazer intercâmbio, é importante que você pesquise, por exemplo, um intercâmbio de curta duração, de 3 meses, de um semestre no máximo, para que não tenha essa intercorrência aí e com a sua formação. E daí, onde que você pode, né? Quais são as possibilidades que você pode olhar aí dentro da universidade, né? O INT, ele vai ser
a sua fonte número 1 de informação, que são editais pela própria, são convênios pela própria UNB, né, que você vai ter. Às vezes, em algum momento, você não vai ter alguns custos que vão ser cobertos pela própria UNB, então você vai ter alguma bolsa, alguma ajuda de custo, etc., o que facilita bastante, porque não é barato, ainda mais com a desvalorização do real que a gente está tendo agora, né? O dólar está muito caro, o euro está muito caro, que são países que geralmente a gente tem esses programas de intercâmbio, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Essa é a sua principal fonte de informação. Então, no INT vai ter aí os editais de intercâmbios de mobilidade acadêmica, que você pode dar uma olhada. E uma coisa muito interessante, que às vezes você quer ter uma cultura, um contato com uma cultura, mas você, né, aproveitar e praticar o idioma e etc., entender essa relação cultural que você tem com outros países, é o programa de apadrinhamento de estrangeiros dentro da UNB. Então, você ganha crédito como se fosse uma monitoria, mas você está aqui em Brasília e você só ajuda esse aluno estrangeiro que foi recebido de um convênio com a UNB a entender dentro desse universo. É um programa de mentoria para alunos estrangeiros. Tem algumas questões práticas que você precisa ajudar também. O aluno vai tirar o CPF, vai fazer algumas documentações, às vezes você vai ajudar ele a procurar lugar para morar e etc. Mas tudo vai depender da situação em que esse estrangeiro vem para o Brasil. Então, essa é uma oportunidade de você fazer um intercâmbio aqui dentro do Brasil mesmo, né? Outras oportunidades que você pode olhar, né, é a STB. A STB é uma empresa, eu conheço a empresa, sei que é uma empresa fidedigna, né, mas existem algumas empresas que você pode contratar intercâmbios, né, a STB tem tanto programas voltados para inglês e outras línguas, como programas de mobilidade mesmo, então você pode fazer um semestre fora, só que é completamente privado, né? Então você teria que arcar com todos os custos da STB. E a Isaac é uma organização mundial não governamental de voluntariado de jovens, e você pode fazer tanto intercâmbios voluntários quanto intercâmbios de trabalho. Geralmente para a gente é um pouco mais difícil porque a enfermagem, né? Você tem toda a questão de certificações, etc., que você precisa para ter em outros países, mas é possível ainda, não é impossível. Os custos são um pouco menores, porque, por exemplo, você fica em casas de familiares, de pessoas que te abrigam, né? Então, esses custos geralmente você não tem, às vezes você fica numa casa que providencia a alimentação para você, então facilita um pouco, né, no seu orçamento aí, e é uma oportunidade de um intercâmbio mais curto. Geralmente os intercâmbios da Isaac são de 4 a 12 semanas, então é uma possibilidade. Você pode trabalhar aqui também, você pode se voluntariar aqui no Brasil, aqui em Brasília. Eu fui membro da Isaac por 6 meses, logo depois que eu voltei, justamente por estar nessa pegada de intercâmbio, de voluntariado e etc. E durante a minha estadia fora de casa, os meus pais receberam 2 intercambistas da Isaac aqui em casa. Então, a minha cama virou cama de outras pessoas que os meus pais receberam, que estavam fazendo projetos voluntários aqui em Brasília. E é uma oportunidade, por exemplo, do host, né? De quando você abriga alguém que está vindo para o Brasil, é uma oportunidade de você ter todo esse contato cultural que você teria com outro país dentro da sua casa, né? Por muito pouco, você precisa ceder um lugar para essa pessoa dormir, que não precisa ser um quarto e etc., e uma refeição por dia apenas. Geralmente essas são as regras, né, que você tem. Então, é um contato muito interessante. Eu fui para o intercâmbio e os meus pais tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Meus pais e meu irmão tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui no Brasil, enquanto eu estava fora, né? Porque fisicamente o espaço não comportava todo mundo, então eles precisaram esperar eu sair para conseguir ter essa experiência. Uma coisa muito, muito, muito importante, né? Que foi o que eu falei lá no começo, é sobre a questão da proficiência em línguas, né? E como você pode conseguir a proficiência em línguas. A gente sabe que a universidade é puxada, né? A gente tem várias coisas, mas é possível que você consiga
conciliar tanto o estudo de línguas quanto o estudo da universidade, o que te ajuda bastante. Principalmente se você lê em inglês, vai te ajudar pra caramba durante a formação, né? Quando você for fazer seu TCC e etc., a gente tem muito material publicado em outros idiomas, entendeu? Por exemplo, meu tema de TCC não tem uma referência em português, basicamente. Então, fica muito mais fácil você acessar esse conteúdo quando você sabe um outro idioma. E quais são, né, alguns das possibilidades que a gente tem aí dentro da universidade que você pode aprender idiomas. Primeiro, o Idiomas Sem Fronteiras, eles ainda têm algumas formações e algumas coisas que você pode fazer. Você pode pesquisar no site do MEC, né? Eles têm cursos presenciais, cursos online, tem prova de certificação, são gratuitos e está dentro da universidade. Literalmente, você vai estar ali no meio do dia, você vai tirar 4 horas ou 2 horas por algumas semanas e vai fazer alguns cursos, e são muito interessantes. Mesmo que, às vezes, os certificados eles não vão ser usados para coisas muito maiores do que o aprendizado por si só ele já é suficiente, né? Então, tem várias coisas, vários preparatórios, é bem interessante. Uma outra coisa é o NB Idiomas. Hoje, eu e minha mãe somos loucas estudantes de línguas, assim. Minha mãe fala inglês, está estudando francês e fala mandarim. E a minha mãe gosta muito de metodologias, em entender quais são as metodologias. Eu fiz inglês e fiz francês pelo UNB Idiomas. E hoje, a UNB Idiomas é uma das melhores opções que você tem custo-benefício no DF, assim, de estudo de línguas, né? Nada para mim bate a UNB Idiomas. São cursos baratos, relativamente baratos, com professores muito gabaritados, professores muito bons, usando metodologias muito boas, e você tá ali, na hora do almoço, você consegue fazer um curso, ou numa sexta-feira à tarde, etc, né? Então, eles têm cursos regulares, cursos intensivos, cursos semi-intensivos, tem os cursos de verão, os cursos de inverno. Você consegue fazer, tipo, um dia por semana, você consegue fazer 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana. E alunos da assistência estudantil têm bolsa também na UNB Idiomas. Então, assim, não existe nenhum curso, pode procurar aí, que não seja, tipo, gratuito, né? Por exemplo, o inglês da estrutural, ou iniciativas, assim, que vão ser tão baratas quanto a UNB Idiomas. E eu acho validíssimo, eles têm preparatórios para provas, certificação Delphi, DELI e TOEFL, o TOEFL e o IELTS. Então, assim, é maravilhoso. Então, se vocês... Eu sempre preenchi os meus almoços, né? Eu sei que a gente tem que ter um descanso, mas eu sempre preenchi meus almoços fazendo alguma coisa, seja liga, seja mentoria, seja rugby, seja idiomas. Então, eu super recomendo que vocês façam, assim, também. É muito, muito válido. Então, resumindo, né? Quero ir para um intercâmbio, quero fazer um intercâmbio. Primeiro, você tem que estudar um idioma e tem que dominar aquele idioma, se é o idioma que você quer, principalmente do país que você gostaria de ir, né? E tem que lembrar que existem alguns países que são mais difíceis de receber enfermagem, justamente por conta das certificações que a gente tem que ter, de validação de diploma e etc. Então, talvez você vai ter algumas dificuldades em alguns países, mas existem várias oportunidades. Segundo, esteja preparado para uma prova de certificação. Tanto financeiramente preparado, quanto preparado, se prepare para essa prova. Provas de certificação são provas em um curto período de tempo, são provas tensas, assim, né? Então, e você está sendo testado em uma outra língua, que já dificulta bastante a nossa vida. Mas esteja preparado para isso. Seja curioso, então, sempre veja as oportunidades e se inscreva. Pelo menos lê o edital. Eu tenho vontade de fazer um intercâmbio, mas não é para esse país, ou não é para essa área, ou não é agora. Mas lê o edital, porque às vezes você vai encontrar no edital algumas coisas que você pode se preparar para o seu edital, entendeu? E sempre tenta, né? Eu tenho vontade aí e tal, vai e tenta. Às vezes você vai achar um edital que não cubra financeiramente todos os custos, mas às vezes você consegue depois um edital que vai cobrir alguns custos, que vai cobrir mais, ou que seja um pouco mais fácil de participar e etc, né? E sempre, sempre, sempre
quando você estiver lá, eu falo, se joga em todas as oportunidades, né? O UNB é um universo, aproveite as oportunidades, né? E compartilhe com outras pessoas. Às vezes você vai compartilhar um programa, um edital com alguém, a outra pessoa vai e você não vai. Mas é importante que todo mundo saiba para que todo mundo tenha a mesma oportunidade, né? Eu sempre falo, eu estou sempre aberta a compartilhar as minhas experiências, né? Já recebi mensagem de várias pessoas perguntando sobre processo seletivo, como que faz, né? Hoje eu estou no mestrado, entendo um pouco de como funciona o processo seletivo, né, para passar no mestrado numa universidade fora do país, ou no doutorado, etc. Mas, assim, se prepare, esteja preparado sempre, né, que essa é a minha dica da vida, assim. Esteja sempre muito bem preparado para as oportunidades que você tem vontade e se joga. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para a gente ver deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque eu não consegui ler o chat enquanto eu tava falando. Vamos lá. O Igor, acho que só esse. O Igor perguntou: tirei o visto dos Estados Unidos ano passado. Se alguém estiver planejando tirar e quiser conversar comigo sobre dúvidas, pode chamar. Ótimo. Sempre bom compartilhar. Tirou o visto de estudante, Igor? Que é importante. Se vocês quiserem também, eu tenho várias dicas, porque eu trabalho com isso hoje em dia, né? Maria Eduarda, sobre o programa de apadrinhamentos de estudantes estrangeiros. Até o momento que eu saí da universidade, em 2019, ele era vigente ainda. Só que você tem que caçar bastante e dar uma fuçadinha mesmo. É sempre importante também. Semana passada a gente falou um pouco sobre atividades de extensão e etc. Você participar de alguns eventos que são propostos pelo INDE, por exemplo. Então, acaba que facilita a sua vida, entendeu? Porque o pessoal, sei lá, se eles forem escolher alguém, às vezes eles vão escolher uma pessoa que está mais ativa nessas atividades do que escolher uma pessoa aleatória, né? Que nunca apareceu em alguma coisa. Então, tem que dar uma sondada pelo INDE, mas existe sim. Ele estava sempre ativo. Morro de vontade de participar do intercâmbio, mas sempre desisto por não achar que seja minha realidade. Igor, vou te dizer uma coisa: é a realidade para todo mundo, tá? É possível. Ele pode ser complicado, mas é possível, tá? Então, assim, continue tentando, se prepare se precisar tiver qualquer dúvida, alguma coisa. Eu sempre compartilhava quando eu estava no TIM algumas oportunidades que eu achava. Então, assim, esteja preparado. Mas realidade, é possível para todo mundo, desde que você cumpra os requisitos que estão ali perante no edital. Às vezes é financeiramente um pouco mais complicado, mas é possível, tá? Ana, visto específico para fazer intercâmbio. Você tem visto de turista, seria suficiente? Na verdade, isso vai depender do tipo de intercâmbio que você vai fazer e do país que você está indo. No geral, o visto de turista não é suficiente. O visto de turista permite que você, por exemplo, vou falar dos Estados Unidos, que é o que eu mais mais tenho conhecimento, né? O visto de turista, você pode ficar no país por até 180 dias, o dos Estados Unidos. Eu já tive 2 vistos de estudante nos Estados Unidos, que eu tive o J1, que foi um intercâmbio de curta duração, e hoje em dia eu tenho o F1, que é o intercâmbio, é o aluno de graduação, né? O aluno de formação. Então, assim, eu fico lá, eu tenho o direito de entrar no país até 2023. São 4 anos, o visto tem validade de 4 anos, o que me permite entrar no país, mas eu tenho que ter toda a documentação da universidade. Então, meu contrato com a universidade vai acabar agora em maio. Então, a partir de maio, eu não posso mais entrar como estudante no país. Eu só posso entrar como turista, porque o meu visto de turista está válido ainda. Então, para vias gerais, o visto de turista não é suficiente para o intercâmbio. Você precisa de um visto específico de intercâmbio. Isso vai depender, por exemplo,
curta duração, voluntariado, às vezes você não precisa de turista, você vai precisar de estudante, você vai precisar de voluntariado, por exemplo, pela Isaac. Existem algumas pessoas que vão à louca em alguns países, por exemplo, da Europa, sem visto, né? Porque o nosso passaporte, a gente pode entrar em vários países da Europa sem visto. E fica no intercâmbio, por exemplo. Mas aí é você e a sua própria consciência, porque se acontecer alguma coisa, você não está legalmente amparado, né? Então, é uma coisa a se pensar. Vamos lá, calma aí. A Maria Clara me perguntou se fazer o application direto na universidade estrangeira é mais difícil. Maria Clara, application do quê? Porque, geralmente, você não vai conseguir fazer application para intercâmbio. O que você pode fazer você pode se aplicar para a universidade. Então, você está querendo se formar pelaquela universidade, entendeu? Não sei se foi essa sua pergunta, mas isso que eu penso. Geralmente, se você for para fazer application direto para a universidade, é mais complicado pela quantidade de documentação que você precisa ter. Então, por exemplo, só um exemplo, né? Quando eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras, eu não precisei de documentação nenhuma para pegar o meu visto. Porque para o meu visto chegar, eu tinha que ter uma documentação de que dizia que eu tinha dinheiro suficiente para cobrir a minha estadia na universidade, e o governo brasileiro mesmo providenciou essa documentação. Então, foi muito mais fácil. Agora, como era uma questão de mobilidade, eles não avaliaram o meu currículo, eles avaliaram no Brasil, mas a universidade mesmo nunca avaliou o meu currículo, então eu não precisei mandar a tradução do meu diploma, do meu histórico escolar, nem nada. Mas quando eu fui para o mestrado, eu tive que traduzir o meu diploma, validar o meu histórico escolar, traduzir o meu histórico escolar, e mostrar uma documentação para a universidade de que eu tinha um total de R$ 120.000, o que eu nunca tive, na verdade, mas eu consegui uma documentação de um sponsor, uma pessoa disse para mim, assinou perante a universidade que ele pagaria se eu não tivesse essa quantidade para fazer para pagar, né, a minha estadia. E essa foi a pior parte da documentação, conseguir a documentação financeira mesmo de que ia pagar, mesmo eu sabendo que eu só iria se eu tivesse bolsa, se a universidade fosse pagar a minha bolsa, né? E agora eu estou numa situação onde eu tive que pedir para abandonar a minha bolsa e eu tenho uma dívida de R$ 20.000 para pagar para a universidade. Mas aí são outros 500, a história para outro bar. Então, assim, eu acho que é mais difícil por esse sentido. Você precisa de outras documentações. Mas se você tiver condições e você quiser estudar numa universidade, terminar seu diploma, né, terminar sua carreira, sua graduação na universidade, assim, se você quiser conversar, a gente pode conversar. Principalmente dos Estados Unidos, eu sei bastante como que é o processo, porque eu trabalho hoje diretamente com isso. Respondido? Calma que tem várias perguntas, gente. Os testes de idioma nos Zeus também são feitos online? Depende. Hoje em dia, por conta da pandemia, tem muita universidade nos Estados Unidos recebendo Duolingo, e até eu descobri que o Duolingo tá bem bom, os testes do Duolingo. Então, assim, existem alguns testes que podem ser feitos online, mas, por exemplo, aqui em Brasília, o TOEFL é feito na Thomas Jefferson, e existem algumas outras, a cultura inglesa também faz alguns outros testes, né? Testes de proficiência. E daí, dependendo do teste, algumas universidades aceitam alguns e outras universidades não. Então, o TOEFL eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos é amplamente aceito. Duolingo não necessariamente, entendeu? Os mais comuns, mais famosos, são aceitos em vários lugares. Intercâmbio pela Isaac, maravilhoso. Maria Eduarda. Um colega meu conseguiu uma bolsa para pós na China. Gente, super interessante essa. Ah, Maria Clara falou para uma pós. Ah, sim. Era a pergunta application direto na universidade para pós. Bom, eu respondi mais ou menos qual foi o meu processo, né? Para pós continua o mesmo problema, eu acho. De questão de documentação de financeiro. Mas você pode fazer um processo um pouco mais com calma, porque eu tive que me formar na universidade mais rápido, eu tive que pedir antecipação da minha colação de grau,
para assumir a minha bolsa nos Estados Unidos. Mas se você conseguir fazer isso com um pouco mais de antecedência, e algumas universidades vão aceitar você na pós-graduação, sem, sem ter terminado a graduação, você tem um pouco mais de tempo para conseguir uma bolsa. E daí a bolsa vai na documentação do financeira, você não precisa demonstrar capacidade financeira para tanta grana, entendeu? Não sei se ficou claro. A Ellen comentou aqui que o amigo que conseguiu foi na embaixada e ganhou a bolsa da pós. Realmente, existem várias bolsas também. A Holanda gosta muito da bolsa para brasileiro. Existem alguns programas. Se vocês tiverem curiosidade, assim, vocês podem colocar, tipo, bolsa para graduação ou pós-graduação para brasileiros. Joga lá no Google e deem uma olhada no que às vezes pode acontecer, né? Conseguir bolsa para pós-graduação é um pouco mais fácil do que conseguir bolsa para graduação. Então, se vocês não quiserem fazer intercâmbio, mas sim terminarem uma graduação num outro país, os Estados Unidos, por exemplo, eles adoram atletas. Então, se vocês forem atletas, vocês podem conseguir bolsas em algumas universidades. Mas para isso, você tem que ser um atleta de alto rendimento aqui no Brasil, tem que ser um atleta bom, mandar os seus vídeos, falar com o coach do time, para você ser recrutado pelo coach da universidade, né, do time, e daí sim você consegue uma bolsa. Após, tem bastante bolsa. E, por exemplo, a minha bolsa do mestrado é uma bolsa onde eu troco. Eles pagam a minha graduação, a minha pós, né? As minhas despesas quase totais da pós-graduação, e eu trabalho para eles. Então, eu trabalho obrigatoriamente 20 horas semanais. Então, era esse o meu esquema, né? Foi até, na verdade, no final do ano passado, porque eu abri mão da minha bolsa esse semestre, porque eu vou terminar a faculdade para entrar para residência, né? Vou terminar o mestrado mais cedo para entrar para residência, então não conseguiria trabalhar as 20 horas, eu quebraria o contrato que a gente tinha. Mas após, principalmente o doutorado, assim, 95% das universidades fora do país pagam para você fazer o doutorado, né? Não é um processo fácil, não estou falando que é fácil, mas, tipo, 95% pagam para que você não precise trabalhar, não precise se bancar no mestrado, né? Ou no doutorado, desculpa. Então, para pós-graduação ficou um pouco mais fácil. Não é um intercâmbio, mas você vai ter essa experiência, né? O que eu acho extremamente vantajoso, né? Alguém tem alguma outra pergunta? Eu vou adicionar uma coisa aqui que eu acho muito importante, né? Eu já ouvi de muitas pessoas assim, mas você caiu de turma, você ia se formar novinha e você, tipo, perdeu um ano e meio da sua formação aí para ir para o Ciência Sem Fronteiras, passou perrengue, tipo assim, frio, neve, chuva, saudade da família, né? Eu não pude voltar para o Brasil, estava no meu contrato com o governo brasileiro de que eu não podia voltar para o Brasil durante esse ano e meio que eu ficasse lá. Meus pais, minha mãe e meu irmão foram me visitar brevemente, mas eu, né, passei 2 natais fora de casa. Então, assim, por quê, né? Eu falei, gente, eu faria isso de novo, tanto que eu fui de novo pro intercâmbio, né? Fui estudar fora de novo, com mais perrengue ainda, né? Porque eu tinha menos dinheiro ainda para pagar e etc. E me manter e me bancar e tal. Mas, assim, existe uma coisa que você ganha durante o intercâmbio e a mobilidade e morar fora, longe da família, morar longe fora do Brasil. Você é uma experiência, não é uma experiência para todo mundo, tá? Tem gente que tem perfil e tem gente que não vai ter perfil nunca. Então, tudo bem, não tem problema. Mas quando você vai, você descobre um ambiente todo novo, assim, você se descobre uma outra pessoa. Eu nunca, na minha vida, teria sido a pessoa que eu fui, que eu sou hoje, se não fosse
esse intercâmbio, entendeu? Eu saí do Brasil para os Estados Unidos querendo ser enfermeira do SAMU. Eu voltei e eu quero ser doutora, eu quero ter meu doutorado em bioética e falar sobre morte e morrer. Essa foi a guinada que a minha vida deu. Então, assim, a gente aprende muita coisa. Fora a quantidade de gente que eu conheço gente de mais de 25 países diferentes, conheci culturas, eu me tornei uma enfermeira muito melhor, porque eu tive a oportunidade de conhecer gente, ser culturalmente muito mais sensível, né? Então, assim, tudo isso ajuda, né? Se aprender a se virar sozinho sem os pais é uma coisa, né? Sem pai, sem família, etc. Eu sei que aqui a gente já tem gente que faz isso, né? Que tá na graduação, mas já se vira sozinho sem os pais, etc. Mas eu não, eu fui com 18 anos, eu não tinha completado 18 anos ainda, eu fui com... Não, eu tinha completado, eu tinha acabado de completar 18 anos, e eu voltei, assim, né? Eu não era outra pessoa. Vamos lá. E-mail, caso deixar o meu contato. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me mandar. E eu vou deixar o meu perfil no Instagram. Inclusive, quem quiser seguir, lá é o meu perfil profissional, que eu falo sobre o meu projeto de pesquisas, o que eu mais gosto de falar, na verdade, né? Então, o meu Instagram, o meu e-mail vai ser tainara91@gmail.com e o meu perfil no Instagram é o Quem Vive e Morre. Vocês podem me seguir lá, perguntar, fazerem perguntas, etc. Pode me procurar, tá? Tem muita gente que me procura e eu sempre que possível, eu vou auxiliar vocês. Sempre estudei idiomas e sempre pensei em estudar fora, mas realmente não tenho ideia em intercâmbio na graduação ou pós. Olha, Igor, se você sempre teve, o primeiro passo você já deu, né? Estudar idiomas, então tá ótimo, maravilhoso. A gente expande um horizonte gigantesco, né? Se você estudou inglês, você já tem um monte de países aí que você pode se jogar nessas experiências, né? O que eu faria é o seguinte: o intercâmbio, o Ciência Sem Fronteira foi uma grande oportunidade. E claro, né, abriu a minha mente e abriu a possibilidade de eu fazer um networking para que eu pudesse ir para fora depois, para fazer o meu mestrado. E eu falaria para vocês o seguinte: tentem o intercâmbio voluntário, pelo menos. Primeiro que eu vou falar para vocês, viajar é sempre uma maravilha, independente para onde você está indo, por quanto tempo você vai ficar. Eu sou louca por viajar. Então, isso já é um grande plus. Se você já gosta, já tem esse espírito aventureiro, vai facilitar bastante. Tentem um intercâmbio voluntário, caso vocês não consigam pela mobilidade. É claro, né? Tem todos os prós e contras para vocês considerarem, etc. Mas isso já te prepara para que você entenda o que é morar fora. Porque a gente acha, não, a gente vai chegar lá, brasileiro gosta, todo mundo gosta de brasileiro, todo mundo, e não necessariamente é assim. A gente às vezes tem um problema de adaptação, alguma coisa do tipo. Então, estudar idiomas você já está na frente, tentem um intercâmbio voluntário, se possível, ou algum edital de mobilidade de curto período de tempo para vocês testarem. Foquem bastante durante a graduação em tentarem publicações e etc. Se você já tem interesse em fazer pós fora, né, e de continuar a área acadêmica, foque bastante durante a graduação em já tentar participar de congressos. A UNB paga, às vezes, não é muita coisa, mas tem uns auxílios que são dados para participação de congresso fora do país. Então, assim, você vai ter que ter uma publicaçãozinha aqui e uma publicaçãozinha ali, né? Você vai ter que focar um pouco na carreira acadêmica. Mas se você já tem interesse em focar na carreira acadêmica, não vai ser tão difícil, né? Existem alguns programas, algumas universidades que têm algumas possibilidades. Eu sempre fui muito aberta a opções. Eu só voltei para a mesma universidade que eu estava por uma questão de condição, era muito mais fácil para mim. Mas eu já estava agora vendo a possibilidade de eu fazer um outro mestrado na Holanda, onde eu não falo holandês e eu não falo francês, né? Eu tô estudando, mas não falo, só falo inglês, e o inglês não ia servir de mais ou menos nada, assim, para mim. Então, o que eu fiz? Comecei a focar, eu falei, eu tenho que aprender francês para ficar pelo menos com 2 línguas ok, e depois o próximo passo é focar no holandês para ficar com a terceira de boas, e daí você entra em grupo de
galera que está no intercâmbio, né? Então, assim, vai ajudando e você vai procurando para você entender. Às vezes você descobre, por exemplo, que o sonho da sua vida era estudar em Nova York, mas tem um programa no Texas, na Universidade do Texas, que é muito melhor. Ou tem um programa na Nova Zelândia, que é muito mais legal, né? Então, assim, tem essa vantagem. Você tem que você tem que ser meio curioso. Uma das perguntas da semana passada foi quais foram as motivações para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu acho que eu já respondi, né? Eu tinha ou os Estados Unidos ou eu sou muito mão de vaca, gente. Eu tinha ou os Estados Unidos ou a China para fazer o programa para não precisar pagar o TOEFL. Aí eu escolhi Estados Unidos porque eu achei que eu não ia gostar da comida da China. Essa foi a minha motivação. Porque por mim eu teria ido para a Europa. Nunca tinha gostado, nunca gostei dos Estados Unidos. Eu teria ido para a Europa, mas eu não estava pronta, não estava preparada naquele momento, né? Nem julgo também, né? Eu tinha 18 anos na época. Então, assim, eu estava o mais preparada que eu podia, eu acho. A Ana Beatriz perguntou, não pode voltar nem por férias ou visita? Não, eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos e, teoricamente, não podia voltar em momento nenhum. Durante a formação agora no mestrado, eu já voltei 3 vezes, né? Eu voltei, quer dizer, eu fui em 2019, voltei no final de 2019 para passar o Natal em casa, e daí eu vim por conta da pandemia em 2020 e fiquei. Mas viria para o Natal no ano passado também aqui para o Brasil para visitar, porque é uma coisa muito importante hoje em dia, depois de passar 5 natais fora de casa, nos Estados Unidos, eu não queria mais passar Natal fora daqui, né? A Isadora perguntou, meu maior medo são os valores, não tem bolsa integral na UNB, né? Existem alguns editais que cobrem muita coisa. Eu já vi alguns editais que fazem, tipo, cobrem bastante. Você tem dinheiro lá na hora que você chega. Então, assim, tem que olhar edital por edital. E tem alguns editais no INT que não vão aparecer, que não vão cobrir quase nada. Mas uma coisa, assim, tem países que não são tão requisitados, às vezes você vai encontrar umas oportunidades, né? Daí vai, claro, com o seu perfil de pessoal mesmo, assim, se você é uma pessoa mais destemida, porque para mim eu iria para qualquer canto, né? Qualquer um. Mas tem gente que não, aí fica complicado realmente, né? Mas tenta dar uma olhada, Isadora, para ver exatamente de cada e financeiramente é pesado, não é barato. Mas eu acho que sim, é possível ainda se a gente se organizar bastante, conseguir alguns países que são mais em conta, né? Não ir pro eixo Europa, Estados Unidos, fazer alguma coisa diferente disso. Mais alguma pergunta, gente? Agradecer primeiro a Tainara por trazer e compartilhar a história dela conosco, né, e estar ali trazendo dicas, respondendo algumas curiosidades, dúvidas. E se pudermos fazer um registro desse momento, seria bem legal também. Aí, então, gratidão, Tainara, gratidão, pessoal, pela presença. Tchau, tchau, gente.